Como não ser apressado? Gostando de si mesmo, pensando para viver e não viver para pensar. Dinheiro, fama, status e cargo público importante não compensam a sensação de ansiedade. Qualquer vitória só faz sentido se for obtida com esforço em clima de festa. E esse é o único modo de reescrevermos o script do nosso destino, pois podemos ser felizes enquanto lutamos. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Rafa, e você? Prazer receber você, viu? Obrigado pela Prazer sua é todo meu. companhia. Prazer Coisa é todo boa. meu. Carmen, eu vou deixar você se apresentar essa noite, porque eu sempre te apresento, né? Então, Aham. fala um pouquinho para as pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho, quem é a Carmen Farage e o que ela faz. Obrigada, Rafa. Então, eu sou psicóloga e psicanalista há 38 anos. Depois disso, eu me especializei em regressão de memória e apometria. Além disso, eu sou médica chinesa, acupunturista e mestra de Reiki Usui tibetano. E eu faço disso uma técnica mista, né, de terapia, de acolhimento às pessoas, em que eu utilizo essa diversidade de olhares para um processo terapêutico ser mais rico. É isso. Quem está vindo pela primeira vez, pessoal, muita gente vem por recomendação dos amigos, a turma chama no aviãozinho. Eu me chamo Rafael e sou terapeuta holístico, especialista em radiestesia radiônica, que é uma técnica de equilíbrio energético sem cunho religioso para você se conhecer um pouco mais, promove autoconhecimento e traça um diagnóstico da sua vida a partir desse olhar energético, tá? Carmen, queria começar te parabenizando pelo dia do terapeuta holístico, né? Parabéns pelo seu dia. Mesmo! Parabéns! E parabéns para todo mundo que estiver aqui e tiver um pezinho lá na terapia ou for terapeuta, parabéns para nós. Anos também, não serve? Serve. Terapeuta holístico é reikiano também, né? Que faz o reiki, mesmo que seja aplicando em si mesmo, sem necessariamente utilizar como uma técnica terapêutica para terceiros, parabéns também pelo seu dia, né? Terapeuta de si mesmo, né? Quem faz meditação, quem faz autotratamento de reiki, é terapeuta de si mesmo. Maravilhoso. Pessoal, se tiver perguntas, ou para mim ou para Carmen, a proposta do Energia Lumine, que é esse projeto que nós temos juntos, é trazer acolhimento terapêutico. Você pode contar um pouquinho da história que você está passando, falar um pouquinho, tirar dúvidas com a Carmen, com esse olhar dela, com essa bagagem da psicanálise, da apometria clínica, da regressão de memória, e eu trazendo a minha bagagem de radiestesia radiônica. A gente vai tentar dar um norte para você em relação a qualquer situação que você estiver passando no dia de hoje. Nós traçamos então, Carmen, a pauta, voltamos com a pauta da ansiedade, porque na semana passada teve muita pergunta sobre a ansiedade. A gente não conseguiu falar com todo mundo e a gente resolveu voltar com o tema, né? Eu tomei a liberdade de trazer duas reflexões para a gente hoje, como se fosse assim, maçãs no pé, para a gente colher uma maçã aqui, outra ali, para a gente se inspirar e tomar como ponto de partida a nossa discussão. Ótimo. Eu trouxe duas reflexões bem curtinhas que eu gostaria de ler. A primeira é da Brena Brás, e ela falou o seguinte: as pessoas lotam os consultórios psiquiátricos, se entorpecem de remédio para ansiedade, remédio para depressão, remédio para pressão, para dormir, para acordar, remédio para viver, para fazer viver quem quer morrer, remédio para o irremediável, para a dor que não passa, para a ferida que ninguém vê, vãs tentativas de resolver o caos interno. As pessoas tentam remediar uma dor que parece que nunca vai ter fim, um sofrimento que vem de dentro, bem fundo, tão fundo que nenhum remédio ou substância tóxica é capaz de alcançar. E aí eu já vou emendar na segunda reflexão, que é do Wadi Bulos, é um escritor baiano e professor de direito, que traz a seguinte reflexão para a gente: não tenha pressa em aprender tudo de uma vez só. A ansiedade, a pressa, a agonia para estudar tudo de uma vez gera angústia, medo, depressão, criando quadros psicóticos profundos. Os apressados vivem uma eterna guerra de pensamentos acelerados.
sobrecarregam o córtex cerebral, escoando a energia vital do espírito. Andam tristes, agitados, fadigados e esquecidos de tudo e de todos. Deixam de contemplar o belo e, num processo inconsciente, perdem a alegria interior. Como não ser apressado? Gostando de si mesmo, pensando para viver e não viver para pensar. Dinheiro, fama, status e cargo público importante não compensam a sensação de ansiedade. Qualquer vitória só faz sentido se for obtida com esforço em clima de festa. E esse é o único modo de reescrevermos o script do nosso destino, pois podemos ser felizes enquanto lutamos. Legal. Então eu te devolvo a bola, Carmen, esse tanto de ideias que essas reflexões trazem para nós. Você concorda com essa linha de raciocínio? Você tem algo a acrescentar? Sim, eu concordo. Eu acho que é muito própria, né? Inclusive para esse momento social e assim esse momento pós-moderno, digamos assim, que a gente tem de vida eletrônica. As pessoas estão aceleradas e elas pensam que tem que ser muito rápido, porque o mundo está mudando muito rápido, né? Elas não conseguem compreender que o mundo muda rápido e a gente tem que se centrar ainda mais para absorver aquela coisa e não ficar só na superfície patinando. Então, a questão da medicação passa muito pela ilusão de que algo vai me salvar. Então, a maior parte das pessoas vive não se implicando com a vida. Elas pensam, elas têm sempre que seguir um mestre, elas têm sempre que seguir uma opinião alheia, elas têm sempre que obedecer ordens, tem que ter patrão. Elas não sabem gerenciar a si mesmas por conta própria. E aí, elas também, com isso, desconhecem a si mesmos. Elas não sabem da própria história. Ao não saber da própria história, eu vou precisar de alguém que me salve. E quando eu sinto um mal-estar diante de um obstáculo, que a vida vai te colocar obstáculos inevitavelmente, quando ela sente o obstáculo, ela não conhece a si mesma, não sabe o que ela contém em si para superar aquele obstáculo. Então ela vai procurar o que é mais fácil. O mais fácil é você tomar um remédio ou perguntar para alguém se a pessoa sabe resolver seu problema, né? Ao invés de ser o construtor de si e conhecer quais são as ferramentas que eu contenho que me permitem gerenciar a vida, né? O que você acha? Nos dá a sensação de que as pessoas estão buscando atalhos para o seu próprio processo evolutivo, né? Viver é um eterno aprendizado, né? Quando o sol nasce, o universo está dando para a gente uma oportunidade de recomeçar, de estar presente no dia de hoje, de olhar para as questões que eu estou vivendo para a minha vida, com esse olhar dos ensinamentos. O que será que isso aqui está me ensinando? O que será que eu posso aprender? Já que eu não posso mudar os outros, nem controlar ninguém, o que eu posso mudar em mim mesmo? E as pessoas parecem que se perdem em si mesmas e ficam buscando essa validação no externo, né, no outro. Será que tem alguém que vai resolver isso para mim? E, na verdade, a cura está em nós, né, Carmen? A gente, claro, o processo terapêutico nos ajuda a buscar essa cura, mas a virada de chave, quem faz efetivamente é cada um, né? Que faz por si mesmo, seja com auxílio ou não. E é importante fortalecer ou buscar maneiras de se conhecer, né? Fortalecer esse interno. Na verdade, é verdade isso que você falou. Na verdade, estou completando. Se você não for o agente de si mesmo, você é escravo de alguém, né? E nós temos uma questão que também perpassa pelo coletivo externo a nós, que é a questão do poder, né? Nós podemos olhar as coisas de dois ângulos, pelo ângulo do sujeito e pelo ângulo do poder. Se a maior parte da população continua ignorante de si, nós vamos encontrar quem se aproveite disso.
Então, aqueles que detêm um poder, e o poder hoje passa pelo capitalismo, né? O neoliberalismo faz com que o poder seja muito calcado na questão econômica. Então, o sujeito vai ser escravo de si mesmo e de uma conjuntura externa que faz com que ele caminhe só pensando no lucro. Então, você não vai encontrar alguém que detenha o poder que diga: olha, você vai resolver isso por conta própria, só você acalmar a sua mente e ter uma vida simples e ter uma vida bela e querer ser feliz. Acalma-te, né? Que você encontra a sua saída. Não, ele vai dizer: não, compre isso aqui, ou vá à farmácia, tome este medicamento aqui, né? Ou produza mais, trabalhe mais. Vai fazer com que você seja um sujeito que mova a engrenagem econômica e participe dessa coisa social desenfreada que é do consumismo, de fazer com que cada um das pessoas desavisadas, vamos dizer assim, que não pensam nisso, vivam para ganhar dinheiro, para gastar quando fica doente. A coisa dos vícios, né? Estão chegando algumas perguntas aqui, eu dei uma passada. Esses vícios que são gerados para me trazer paz. Então eu não consigo produzir por mim mesmo a paz do espírito, ou a felicidade, ou o sentimento de autorrealização. E aí eu preciso ou beber, ou fumar, ou usar droga, ou comer, buscar alguma fonte externa de prazer para preencher algo que eu não consigo preencher por mim mesmo, né? Uhum. Sim. Vamos fazer uma rodada de pergunta, então? Já tem bastante pergunta aqui. Vamos lá. A Marilene, vamos lá. Eu estou com insônia, medo, desânimo e triste, sem porquê. E a ansiedade é psicossomática? Me ajude. Olha, Marilene, não existe insônia, medo, desânimo e tristeza sem porquê. É melhor que você pense assim: eu estou com insônia, medo, desânimo, triste, por que será? Pergunte por quê, Marilene. É importante a gente perguntar por quê. Por que eu sou assim? Por que eu não consigo sair da situação em que eu estou? Ou, melhor dizendo, o que me levou a ficar com insônia e medo? O que eu estou sentindo por trás do sintoma? O que me levou a pensar diferentemente de um pensamento construtivo? Tem que ter uma história. Cada um de nós tem uma história. Você não vai encontrar respostas para suas perguntas fora de você. Não vai existir ninguém que dê respostas a você se você mesma não souber da sua história. Então vamos supor que você vá a um terapeuta. Se você for um psiquiatra, vai ser uma tragédia, porque aí que você se afasta mesmo do conhecimento de si. Mas se você for a um terapeuta, o bom terapeuta vai colocar você para pensar. O bom terapeuta vai servir de propulsor para que você chegue às suas histórias. E isso leva tempo. Você não vai chegar às suas histórias de hoje para amanhã, com uma semana ou duas. Você vai ter que reescrever a história da sua existência. E à medida que você vai reescrevendo, é verdade que você vai se sentindo melhor. Mas não pense que você pode resolver tudo num minuto só. Então, é preciso que você saiba que você está com sintomas psicossomáticos, porque o seu psico está despejando no seu somático. O seu corpo está reagindo ao seu psicológico, que ele está cego, ele não consegue enxergar.
tá, Marilene? Espero ter ajudado você. Só fala, Carmen. Uhum. Com o meu olhar da radiestesia, a gente acredita que tudo que existe no universo é energia. Matéria nada mais é do que energia condensada. Então, nós somos frutos de uma grande rede pensante, uma grande consciência, e viemos para cá para realizar projetos para a nossa própria evolução e para a evolução do todo. É uma experiência particular e, ao mesmo tempo, coletiva. Então, você tem, Marilene, como todos nós, desafios que você veio transpor, que você veio aprender dentro da nossa involução, né? Porque somos seres involuídos buscando um pouquinho de evolução. Ainda estamos muito longe de atingir um patamar perto da perfeição. E já fizemos lives, inclusive, para falar de livre-arbítrio, para falar do nosso direito de liberdade. E, em geral, Marilene, a gente não é tão livre assim quanto a gente imagina. Nós temos um certo propósito, nós temos algumas coisas para aprender. A espiritualidade vem trazendo para nós experiências de vida onde existam lições ali. E muitas vezes a gente se apega ao desejo do nosso ego de que a vida tem que ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, com quem que a gente quer. E aí o que acontece? Você está dentro do aspecto energético, você está anulando o seu sistema, como se você estivesse desligando a chave geral de si mesmo. Você veio para cá com a missão, para fazer algumas coisas, para aprender, para conhecer. E aí você deve estar indo por um caminho muito distante daquele caminho que foi traçado para você. E aí isso te dá ansiedade, o seu sistema não consegue dormir direito, não consegue descansar. O medo, por exemplo, Marilene, é muito comum as pessoas, quando vem a sessão de radiestesia, falar para mim sobre medo, sobre insegurança. Mas eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não consigo pensar fora da caixinha, achar uma solução. O medo, em geral, Marilene, também é interessante você olhar para a espiritualidade, para a sua fé. A gente trabalha medo, o primeiro passo de trabalhar o medo é entender que nós não estamos aqui sozinhos, cada um batendo cabeça para cada lado, não. Nós estamos aqui por um propósito, por uma meta, por um objetivo de vida, e nós temos os nossos mentores, nós temos os nossos anjos da guarda, nós temos a espiritualidade que está ao nosso redor. Só que na medida que nós nos afastamos dessa consciência espiritual, que não é meramente física, a gente pode ter essa falsa sensação de estarmos sós e desamparados. E aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Se eu der um passo aqui, eu vou cair no abismo. Então, a Carmen colocou muito bem a necessidade de conhecer melhor a sua história, para lidar com a sua ansiedade, o desânimo, o medo. E eu estou trazendo para você esse viés também de fortalecer a sua espiritualidade, de se conectar, de pensar mais na sua essência, de buscar também caminhos que tenham sintonia com o seu projeto de vida. O que você está fazendo aqui que talvez você não está tendo coragem de fazer? Às vezes você tem a vontade de fazer e não se sente capaz. Tá, conseguir contribuir um pouquinho, Carmen? Nossa, super! Bacana! Muito bem. Concordei com tudo. Então, vamos lá. Uhum. Está perguntando o seguinte: psicologia e psicanálise podem ajudar a parar de fumar? Esse hábito pode estar associado à ansiedade? Lu, olha, a psicologia e a psicanálise podem colocar você diante das origens do seu vício. Então, quando você está praticando algum vício, né? Seja ele qual for, tá? É claro que nós vamos pensar que tem alguns vícios que são mais perniciosos do que outros, né? Mas mesmo assim, todo vício é vício. E isso tem uma história. Nós temos que querer saber da história. Por que você adquiriu um vício? O que o vício está encobrindo? Que você precisa de algo para se distrair. Quando você fuma, você está satisfazendo a si mesmo, é um instante de prazer de você com você mesmo. Então, é uma autossatisfação. E você se distrai do mundo. Então, a gente fala que os vícios são fugas do mundo. Se eu preciso fugir do mundo, é porque algo em mim não está conectando devidamente
em função de alguma história que você viveu. Então, nós vamos buscar no seu passado pontos nevrálgicos, possíveis traumas, algumas histórias complexas que fizeram você criar pontos de fuga, né? A fuga, seja ela qual for, tem esse propósito de deixar você, pelo menos por um instante, assim, feliz, né? Porque tá gostoso, né? Embora você tenha efeitos colaterais, você sabe que a longo prazo isso vai te fazer muito mal, mas o registro que ficou em você é de que você precisa escapar para alguma coisa que te faça bem. Ok? Excesso, né, Carmen, se traduz numa falta, né? Se eu estou precisando do cigarro para me sentir bem, o que será que eu estou tentando preencher com o cigarro? Exato. O que está faltando aqui que só o cigarro está preenchendo? É claro que o uso contínuo da nicotina, ele gera uma dependência química. E aí existem processos aí para lidar com essa dependência que já está no corpo físico, já se instalou. Mas quais foram as experiências, as emoções, as coisas que ela sentiu que levaram a ela a buscar esse alívio momentâneo do cigarro, né? Então, está falando, o meu nome é João, eu tenho ansiedade, estresse, cuja a origem é o medo exagerado. Como posso tratar? Carmen, eu já falei um pouquinho do medo. Você quer falar? Fala. Tá. João, deixa eu te falar. O medo, a gente conversou na semana passada falando a diferença entre o medo e a ansiedade, né? O medo é uma reação que você vai ter diante de um perigo real, tá? Então, é preciso que você faça uma distinção entre o medo e a ansiedade, fazendo a você mesmo a seguinte pergunta: eu sei por que eu estou com medo? Se você souber a razão do seu medo, é um medo verdadeiro, ele é real. E aí você tem um objeto, a gente chama de objeto, né? Você tem um alvo, você tem o que combater. Então, você pode ter ter passado por um perigo real na sua vida, e aí você desencadeia um medo, e depois é difícil ficar livre disso, porque registra em você um medo que de fato fez você correr risco, tá? Agora, se você não sabe do que tem medo, então não é medo, é ansiedade ou angústia. Ansiedade e angústia são a mesma coisa. Ansiedade é uma palavra que se fala através da psicologia, é nome, né? Diferença de nome. E a psicanálise fala angústia. Então, a diferença entre medo e ansiedade é que a ansiedade é difusa, ela não tem um objeto, ela não tem uma direção, ela não tem um foco. Você tem você tem um medo que não sei de quê. Então a gente chama de medo, mas isso é ansiedade, tá? O estresse é o resultado no seu corpo do medo ou da ansiedade. Então, quando você tem uma descarga que te traz aquela sensação de pânico, aquele mal-estar, falta de ar, você não cabe dentro de si, cada pessoa vai manifestar isso de uma maneira, mas mais ou menos tem a ver com uma coisa assim, uma coisa que você não cabe dentro de si, e a gente chama isso de estresse. Você fica pilhado, você não dorme, isso é estresse. O seu cérebro, numa tentativa de te proteger, faz uma descarga de hormônio no seu organismo, e aí você fica pilhadão, como se estivesse pronto para fuga, tá? A origem disso pode ser ansiedade ou medo. A ansiedade você não sabe do que se trata. Tem a ver com algo que você viveu ou numa infância antes dos 7 anos de idade, ou vidas passadas. E o medo tem a ver com um trauma ou alguma coisa que você sabe o que aconteceu na sua vida, né? Que medo é esse? Você sabe nomear. Quando você sabe nomear, é o medo. E aí é mais fácil de combater, tá?
Queria fazer uma pausa rapidinha para falar se esse bate-papo está fazendo sentido para você, se você conhece alguém que pode se interessar, que precisa ouvir esses conselhos, essas recomendações que a Carmen e eu estamos falando, alguém na sua família, seus amigos no trabalho, você pode clicar no aviãozinho e compartilhar a live com as pessoas. Seja aqui no ao vivo ou quando estiver gravado no IGTV, pode mandar para quem você quiser que estiver precisando ouvir essas palavras nossas, que tiver sentido, fizer um quentinho no coração. Deixar também as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, tudo o mesmo nome. A minha rede social é @viaenergia e a rede social da Carmen é @Instituto Lumini. Na gravação eu deixo por escrito direitinho, tá, Carmen? Muito bem. Eu queria lembrar também, claro, Rafa, que nós temos lá na plataforma, no seu site, o curso de Reiki, nível 1 e nível 2, porque é uma ferramenta fantástica de autotratamento, né? Onde você pode se tratar, canalizando energia com as suas próprias mãos e ajuda no seu processo evolutivo. O nível 1 pode ser feito por qualquer pessoa de qualquer idade e é uma ferramenta fantástica, inclusive, de processo evolutivo pessoal, onde você vai ter oportunidade de subir os seus níveis vibracionais, né? Muito bem. Maravilhosa, de equilíbrio energético, você pode aplicar em si mesmo que não queira ser terapeuta, né? E pode aplicar em outras pessoas. Carmen, você sabe que eu recebi na semana passada uma assistida de radiestesia, e ela fez o curso de Reiki, e ela me disse o seguinte, que na pandemia as pessoas não estão podendo comer fora, né? Os restaurantes estão fechados, eles só funcionam para entrega. E tem muita gente nas cozinhas dos restaurantes preparando o alimento e sofrendo angústia, com medo, com ansiedade. Às vezes é uma cozinheira que pegou um ônibus lotado e que está se expondo, né, aos riscos de contaminação e tal. E essa pessoa está angustiada, oh meu Deus, eu tenho que trabalhar, não posso ficar sem trabalhar, estou com aquela dor. E aí ela fez a comida, preparou a sua comida com aquela energia de angústia, né? Então, às vezes é uma comida que alimenta o seu físico, mas que pode trazer para você alguma coisa no energético em desequilíbrio. E aí ela disse que colocava o Reiki na comida antes de almoçar. Muito interessante, né? Você pode colocar na água. Isso. Muito interessante. Você alinha a vibração dos objetos também através do Reiki. Das plantas, dos animais, da sua alimentação e da água, né? Estão abertos para quem quiser se inscrever. O link está na nossa página inicial do Via Energia, tá? Vamos para mais dúvidas, então. A caixinha está bem cheia. Teve uma aqui Deixa eu resgatar. Tá. É porque elas mudam de lugar, eu fico doidinho aqui perdido. Deixa eu passar onde é que estava. Ainda bem que não sou eu que estou no seu lugar, senão eu ia ficar mais doida ainda. Pois é. A Manuela está dizendo o seguinte, que tem 2 anos de separação de um casamento que durou 19 anos e que ela não superou ainda, dói muito. E frequentemente, aí deu 3 pontinhos, imagino que ela deve ter alguma crise de ansiedade ou de insônia. O luto, nesse caso, Carmen, que ainda não foi plenamente trabalhado, ele também pode disparar um processo de ansiedade, né? Pode. Olha só, Manuela, quando você tem um vínculo com uma pessoa, e esse vínculo é muito forte, o Freud ensina para nós que a gente projetou nessa pessoa algo de nós. Então, você investe, né? A palavra certa que ele usa é investimento, tá? Você faz um investimento afetivo num objeto. O objeto, no caso, é o homem, tá? Ele chama de objeto qualquer coisa que faça um papel na sua vida. Então, quando você ama desesperadamente, você não está amando aquela pessoa. Você está preenchendo um vazio seu com aquela pessoa. Por isso que ele é um objeto. Então, quando você vê um luto que não acaba nunca mais, né? Que você sabe que não dá mais o casamento, que não há mais possibilidade, mas você não consegue fazer o desinvestimento, é porque tem um vazio em você
que você precisou preencher com aquela pessoa, tá? E aí tem um ditado popular que a gente fala que a gente como é que é? Cura o veneno de cobra com veneno de cobra. As pessoas, então, resolvem o problema substituindo por um outro, por uma outra pessoa. Por isso, a gente fica desesperado para encontrar alguém outra vez. Mas eu sempre falo para as pessoas para ficar atento a isso. Porque se você trocar de objeto em objeto, nunca você vai chegar ao seu vazio. Você vai sempre viver na ilusão de que alguém vai te salvar na vida. E isso não é bacana, porque você se colocar na vida como alguém que precisa desesperadamente de alguém para te preencher, você vai sempre colecionar sofrimento. Eu costumo dizer que o outro não é imóvel, ele é móvel. Se você escorar nele, ele cai. Ok? Então pensa nisso. Você está precisando ter um momento, é uma grande oportunidade, depois de uma separação, de você ter um momento que eu falo é um momento no tempo e espaço, tá? De autoconhecimento. Preencher seu vazio. Carmen, porque eu tenho o dedo podre, porque eu só caio em relações que não me engrandecem, as pessoas não me valorizam, mas o quanto você também está se valorizando, né? O quanto está partindo de dentro para fora. A gente precisa se amar mais para ser amado, né? A Clarice está sempre aqui com a gente. Obrigado pela presença, Clarice. Precisamos buscar a tranquilidade para vencermos o momento que vivemos, e as drogas não solucionam. É isso aí, né, Carmen? Muito bem, Clarice. Perguntando o seguinte: mentira é apenas desvio de caráter ou também tem a ver com a fuga da realidade? Os dois. Alex, olha, a mentira é a arma clássica dos psicopatas e dos narcisistas, tá? Então você vai encontrar pessoas de péssimo caráter que são expert em mentir, porque eles usam como arma de sedução a mentira deslavada. Eles não são coerentes com a verdade e eles querem que o outro sirva a eles, né? Agora, quando uma pessoa vive muito na ilusão, que ela não dá conta de enfrentar a realidade, ela usa a mentira como forma de negação. Tem um mecanismo de defesa do ego, descrito por Freud, que tem este nome, chama-se negação. E a pessoa que é negacionista, né, qualquer semelhança não é coincidência, ela usa da mentira para justificar o seu negacionismo. Então, é muito comum que você encontre pessoas que vivem de ilusão acreditarem piamente numa coisa totalmente absurda. Você fala, não é possível que essa criatura humana realmente acredita que o mundo é plano. Não é possível. Porque, tanto cientista até morreu por causa disso na Idade Média, e a criatura está achando ainda que a Terra é plana. Então, é tão absurdo que você só pode constatar que ela está usando o mecanismo de defesa, assim, num nível extremo, e está mentindo. Está saindo da realidade, como você disse. Acho que é isso. Isameira: estou sentindo muita necessidade de ficar sozinha. Eu faço terapia e só choro. Eu não consigo falar. Isa, deixa eu te falar. Quando você usa o choro na terapia, a gente fala que você está usando um instrumento regressivo, tá? Esse regressivo que eu estou falando é diferente de regressão de memória, tá? É um estado regressivo. É como se você deixasse de ser adulta
e voltar-se a se sentir criança. Então, olha, Isa, o processo terapêutico ele é muito propício para que a gente entre, que a gente mude de sintonia e se lembre do passado sem querer, traga o inconsciente à tona. E você está se deparando com o que você contém no seu inconsciente. Então, tem uma criança muito sofrida aí. E você precisa usar a sua razão para dar um break assim, ó. Espera, deixa eu deixar minha emoção um pouquinho de lado, deixa eu falar chorando, nem que eu tenha que falar chorando, mas você tem que falar. Você tem que lembrar do seu passado, você precisa dar nome à sua dor. E é muito regredido, porque quem é que não podia fazer nada, nem falar e só chorar? Os bebês. Então, você procure algo na sua infância bem precoce, tipo o primeiro ano de vida, quem sabe o intrauterino, algum problema entre sua mãe e o mundo enquanto você estava na barriga dela, ou no primeiro ano de vida, alguma coisa você sofreu, ou você viu alguém próximo de você sofrer, teve alguma coisa que faz com que você tenha um comportamento regredido, ao invés de executar a sua ação de compreensão de si mesma, você está ainda como se fosse um bebê procurando se salvar através do seu estado regressivo, tá? Complementar a sua fala, quando ela colocou também que tem necessidade de ficar sozinho. Não tem nenhum problema em ficar sozinho. A questão é quando isso está te incomodando, é quando você não está conseguindo lidar com a própria companhia. Mas nós precisamos aprender também a sustentar, estar inteiro com a nossa própria companhia, sem depender que tem alguém do nosso lado nos ancorando, né? Como você coloca, né, Carmen? Então tá tudo bem ficar sozinho desde que não esteja tudo bem. Quer dizer, por que isso está te incomodando, a sua necessidade de ficar sozinho? Em geral, os processos terapêuticos também, eles dão a gente uma sustentação que se fala assim, nossa, mas a minha vida está maravilhosa sozinho, tá tudo certo. Então, é provável também que a prática terapêutica está deixando ela nessa situação de ficar um pouco mais confortável sozinha. É o que eu imagino, né? Essa necessidade. Sim, eu fiquei pensando que isso dá uma pista, né? Justamente, quem é que tem necessidade, quem é que fica sempre sozinho e não tem recurso? É o bebê. Então ela está dando uma pista de que ela se sentia sozinha. Talvez, né, isso signifique que ela foi muito sozinha, ou talvez precisasse se afastar para não sofrer. Alguma coisa aí na sua dinâmica familiar de origem. Procura lá, tá? Só que não tem um nome próprio, está usando eu acho que é uma marca. Eu estou com pensamentos ruins e mesmo querendo esquecer, eu não consigo. Então, fulano ou fulana, não sei o seu nome, dieta. uma maneira muito inicial, introdutória, o primeiro passo que você precisa dar para aprender a lidar com seus pensamentos, a domar sua mente, você pode começar pelo exercício da meditação, para jogar um pouco do pensamento ruim fora, para esvaziar a cabeça, para limpar a sua mente e começar a ter um domínio maior. A gente não pode se deixar dominar pela nossa mente. A gente é que tem que dominar a mente. Algo a acrescentar, cara? Sim, eu acho que você tem toda a razão. Só complementando que a meditação vai fazer a sua vibração sutilize, né? E nessa sintonia mais sutil, não tem lugar para pensamento ruim. A gente só tem pensamento ruim quando está lá na vibração AM. Se você pular para FM, os pensamentos ruins desaparecem. É outra faixa vibratória. E não há nada melhor do que o estado meditativo. Ou com meditações guiadas, mais clássicas, né? Ou com instrumentos que levam você a ficar sozinho com você mesmo para pensar como energias muito boas.
Então é isso, tem que aumentar a sua vibração aí para você sutilizar e os pensamentos vão embora. A técnica do Reiki, a gente lida também com o domínio da consciência através da preparação para a aplicação do Reiki, né? E além do que, a gente põe a mão aqui no chakra frontal, da intuição, no coronário, né? Então são chakras que estão na nossa cabeça, tem o coordenador também na nuca. Então, o próprio estado, né? O estado de aplicação do Reiki é uma espécie de meditação. Você fica quietinho lá recebendo energia, né? O Carmen, eu acho que eu estou chegando à conclusão que eu acho que a gente vai ter que fazer assim, uma maratona de ansiedade, porque a gente não está dando conta, tem 1 milhão de perguntas aqui. Mas vamos lá, vamos fazendo mais se for o caso. A Adri está perguntando que está num casamento que precisa dar fim e não tem coragem de tomar a decisão. Tem medo e ansiedade. Super normal, Adri. Deixa eu te falar. Pensa bem, se você tivesse para terminar com um relacionamento, precisando terminar, e se você tivesse feliz e saltitante. Eu ia achar bem esquisito. Então, é normal que você tenha medo e ansiedade. O medo vai te proteger. A ansiedade vai ligar seu motorzinho de propulsão, tá? Talvez você esteja estagnada porque o medo te puxa para trás e a ansiedade te puxa para frente. Então virou um cabo de guerra e a gente sabe que cabo de guerra ninguém sai do lugar. Um puxa para lá, outro puxa para cá. Então só de você falar que tem medo e ansiedade, eu já estou vendo que o medo que te protege faz você ficar paralisada. Não é assim? Quando a gente tem medo, a gente paralisa assim, ó, né? Agora, a ansiedade não. A ansiedade dá essa loucura que a gente quer sair correndo. Então, você tem duas emoções contrárias ao mesmo tempo dentro de você. E uma puxando para um lado, outra puxando para o outro, você não sai do lugar. Eu sugiro que você dê nome aos bois. Coloque os pingos nos is. Qual que é o seu medo real? Eu vejo as mulheres com muitos medos reais até a página 2. Elas falam assim, nossa, mas e se eu adoecer? E se meu filho adoecer? E se eu ficar pobre? E se ninguém me quiser mais? São medos de não dar conta da vida. E aí, quando você dá nome aos bois e raciocina sobre eles, então eu sugiro que você escreva uma lista de medos, tá? E à medida que você vai nomeando os seus medos, eu tenho medo de quê? Esse medo é, de fato, real? Ele é profundo? Por que esse medo é profundo? Qual que é o problema de fato que ele me traz? Desta forma, você vai perceber que a maior parte dos medos que você tem são medos da vida, e riscos a gente corre com gente do lado, sem gente do lado, tá? Tem gente que tem medo de morar sozinho, mas se tiver um cachorro, perde o medo. Se tiver um gato, perde o medo. Sim. O cachorro ou o gato não vai fazer nada por você. Se tiver que entrar um ladrão, se tiver que morrer do coração sozinho, o cachorro e o gato vão... né? Nada. Então, são medos que você precisa nomear. Veja, é o medo que te estagna, não é? Que deixa você paralisada. Se você lista, nomeia e trabalha, você vai diminuir o medo e aí a ansiedade te leva para frente, tá? E aí você arranja forças para separar. Fazendo um comentário, na pandemia me descobri como é prazeroso ficar só comigo mesma. Tudo reflexo de vocês, meditação. Opa. Aí o resto acho que não completou. Mas aquela, se eu não me engano, ela estava no nosso curso de meditação, fez radiestesia e acho que fez regressão com você também, cara. Se eu não me engano, acho que sim. Muito bom, obrigado pelo carinho, Keila. Que bom que você está descobrindo como é prazeroso, né, estar ao lado da própria companhia. Isso é maravilhoso. A Neza, gostei muito do comentário dela. Boa noite, minha dupla maravilhosa. Desistir de discutir e só afastar. É um passo para frente ou para trás? Depende
Depende, muito. Tem hora que é preciso você discutir. Eu vou trocar essa palavra. Vamos trocar discutir por argumentar? E eu vou te dar um exemplo que vai deixar muito claro a necessidade de você discutir ou argumentar. É muito comum a gente ver mães perversas, mães narcisistas. É muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. E eu vejo quase 100% dos pais dessas mães perversas se calarem ou se afastarem para não criar problema. Então a criança fica abandonada nos braços de uma mãe perversa, uma mãe narcisista. Quando uma criança está por conta de uma mãe narcisista e não tem um pai que interfere, essa criança vai ficar muito adoecida, vai ser um adulto totalmente doente, tá? Então, é preciso que a gente compre uma boa briga em nome da verdade. A parresia é um nome que os gregos davam na antiguidade para a coragem de enfrentar a verdade. E a coragem de enfrentar a verdade, ou parresia, é uma postura ética, tá? Quando você tem coragem de dizer o que sente e de argumentar sobre aquilo que você acredita. Quando você argumenta, o outro pode te responder à altura da sua argumentação. Você, ao receber de volta, vai ter uma visão mais clara sobre o que você falou. Você pode até mudar de ideia. Você pode até refazer a sua forma de olhar aquilo que você pensou. Então, eu sou uma debatedora. Para mim, o poder do homem do futuro, homem é ser humano, tá, gente? É homem com H maiúsculo. É o poder da argumentação. Na Idade Média, a gente usava espada. Na Idade Moderna, usava-se o revólver e a metralhadora. Na Idade Pós-Moderna, contemporânea, a gente está aprendendo que isso não resolve as coisas. E o que resolve mesmo é a palavra. A palavra cria. A palavra é criadora. Contanto que ela não venha, presta atenção, carregada de raiva. Raiva é destrutivo. Se você estiver sentindo raiva, cala a boca e deixa para o dia seguinte. Pensa assim, vou dormir uma noite, amanhã eu penso nisso. E aí no dia seguinte, já vai ter tido tempo para você remoer aquilo na sua cabeça à vontade, que provavelmente você não dormiu direito, mas pelo menos você arranjou instrumentos de argumentação, tá? Agora, se você age, usa a palavra maldita, você usa a palavra com raiva para agredir o outro, ou para punir o outro, ou para justificar, fazer justiça com as suas próprias palavras, aí é andar para trás. Ok? Uma leitura dos pais que às vezes têm que comprar brigas pelos filhos. Sim. Uma pergunta justamente sobre isso, deixa eu tentar localizar aqui, da Meriane. Os pais sempre em brigas podem ter desenvolvido ansiedade na filha? Pode, claro. Se você tem uma filha e ela for ainda criança e não tiver ainda formação de ego, de estrutura psíquica, e estiver assistindo à briga dos pais, ela não tem ainda condições de avaliar aquilo de uma forma clara para ela. Então, a tendência é ela distorcer os fatos de acordo com o que ela é capaz de absorver. Geralmente, ela vai dividir o casal entre um que é o agressivo e o outro que é a vítima. E aí ela vai tomar partido de quem ela consegue, daquilo que ela consegue captar naquele momento. E quanto menor a criança, pior é.
tá? Não é via de regra, mas não é sempre, mas via de regra, as mães são as vítimas, os pais são os agressores. Até pela postura masculina e feminina, cultural, né? Porque isso é muito estrutural, que homens e mulheres têm na sociedade. As mulheres costumam se vitimar. Elas são sempre as pobres coitadas que convencem os filhos de que elas não têm saída e falam: eu não me separei do seu pai porque eu tenho vocês. Mas é mentira, tá, gente? Nunca acredite nisso. Todos nós temos uma saída. Nós temos escolha. Agora, se essa mulher está casada com um psicopata, é verdade. Ela não tem mesmo como não ser uma vítima. E, normalmente, esse homem é que se faz de vítima. E ela vai ser a louca da história, porque ele é o grande sabichão que sabe fazer o papel da vítima. Então, veja, a criança vai sempre sair perdendo nesse jogo de poderes entre marido e mulher, porque é um jogo de poderes, tá? Mesmo tendo amor, existe... Nossa sociedade é muito competitiva e isso acaba refletindo na nossa vida doméstica, infelizmente, tá? Aqui para nós dois, a Isameira, tem alguma técnica que possa me ajudar a conectar com a infância e descobrir algumas respostas? Vou te dar não uma técnica, mas duas. Vou começar introduzindo a técnica da radiestesia e a Carmen entra com a regressão. Na radiestesia radiônica, que é a técnica onde eu atuo, Isameira, de maneira online, você traça um projeto terapêutico para aquela dor, para aquela questão que você veio descobrir. A radiestesia tem uma abordagem de diagnóstico, de anamnese, de entender em que aspecto da tua vida está o bloqueio, seja no aspecto do perispírito, no campo mental, no seu corpo emocional. E aí a gente vê diversos tratamentos específicos para o seu caso, para que você possa explorar de uma maneira mais profunda aquela questão. Em muitos casos, já cansei de encaminhar assistidos para Carmen em regressão. A mesa aponta: olha, tem uma questão aqui com 3 anos de idade, com a mãe. Ou tem uma questão aqui que você tem que ver em 4 vidas passadas. Vai lá, faz a regressão lá naquele ponto para você se aprofundar nisso. Então, a radiestesia é a porta de entrada para os tratamentos mais profundos, e a regressão de memória é onde efetivamente a pessoa entra em contato com isso, não é, Carmen? É muito interessante porque hoje mesmo eu atendi uma pessoa nova que você encaminhou. E é muito interessante porque quando ela vem com o projeto de radiestesia, ela já vem com um certo alívio, porque ela já nomeia aquilo que ela traz, sabe? Então eu observo que a pessoa, veja, tomar consciência é uma coisa muito mágica, é uma coisa muito legal. E quando a pessoa pode visualizar um diagnóstico, ela abre uma porta. Quando você abre uma porta, você enxerga algo novo, mesmo que você não saiba ainda o que fazer com aquilo, é algo novo que vem, que estampa para você e te dá um gás a mais para você correr atrás. E aí a gente vai escolher, diante do processo terapêutico, as primeiras sessões de terapia são para a gente fazer uma boa avaliação da personalidade dessa pessoa, quais foram os mecanismos de defesa que ela usou ao longo da formação da personalidade dela, que estão ainda atrapalhando o desenvolvimento e o fluxo da vida adulta, qual que é a dinâmica familiar que ela foi criada, para que eu compreenda como que ela enxerga a vida. E aí eu vou traçar um plano de tratamento com essa pessoa. E isso é muito individual mesmo. Cada pessoa é única. A gente pode até saber dos karmas que ela traz. Tem pessoas perguntando aqui se nós atendemos online, tanto eu quanto a Carmen, as duas técnicas são realizadas online, tá? Isso.
A Ellen está perguntando se a radiestesia tem alguma relação com a constelação familiar. Ellen, eu costumo dizer que a nossa estrutura energética, eu comparo a uma caixinha do meu fone de ouvido aqui. Pensa que eu vou reduzir você a um objeto. Então a radiestesia é um diagnóstico para entender em que ponto que você precisa melhorar, desbloquear suas energias, apontar caminhos, trazer a sua história de vida. E em muitos casos, não é 100% dos casos, em muitos casos a consulta na mesa radiônica aponta a necessidade da pessoa fazer a constelação familiar. A constelação tem uma abordagem para a sua ancestralidade. Dores, processos que talvez você tenha herdado dos seus pais, dos seus avós. Às vezes, é muito comum, às vezes, um filho se colocar no lugar da mãe ou do pai, porque a mãe entrou em depressão e teve que acudir, porque o pai se separou e não tinha mais condição de dar sustento para casa e foi trabalhar, aí vira pai do pai ou mãe da mãe. Então você troca essa ordem, né, que o Bert Hellinger fala muito bem da precedência, ele tem lá as 3 leis sistêmicas da constelação. Então a radiestesia traz um diagnóstico e ela aponta assim, olha, a partir desse problema eu trago consciência de um tanto de coisas, as pessoas ficam impressionadas do tanto de coisa que elas descobrem sobre si mesmas. E a partir disso elas vão se aprofundar nas diversas técnicas. A constelação tem um olhar da ancestralidade, a regressão de memória tem um olhar para a própria história, seja na vida atual ou em vidas passadas. Temos a apometria, que é um viés de limpeza espiritual. Então são diversas abordagens que eu olho durante a sessão de radiestesia e encaminho, se for o caso, para terapeutas que também trabalham de forma online, tá? Obrigado pela sua presença, então. A gente volta em breve. Eu acho que vai ter que fazer outras lives de ansiedade, porque o assunto não esgotou. Tá certo. A gente fica aqui para 3 para a semana que vem. Eu agradeço muito. Para suas lives. Uhum. Eu vou convidar vocês para as minhas lives com o Pedro do Hipocampo Psi, hipocampo.psi. Ele é psicólogo e budista, maravilhoso, inteligentíssimo, e a gente fala de temas mais espiritualistas ou temas atuais, filosóficos, toda terça-feira às 21 horas. Eu deixo sempre o chamado, né, no meu próprio Instagram e no YouTube, tá? Então, convido vocês. Queria deixar o convite para uma meditação super especial que a gente vai fazer no domingo de Páscoa. É uma experiência de cura bem legal, todo mundo pode participar no domingo às 21 horas. Obrigado, então, pela sua presença, Carmen. Até a próxima, viu? Fica com Deus. Se Deus quiser. Obrigada. Tchau, pessoal.